Almena tem uma coisa, deixa eu fazer o som agora. Ela já tá lá, né? O NAE, Núcleo Arte e Educação, ele é uma ideia, né, uma ideia da professora Nerine Lobão, que em 2005 ela está diretora, né, do Teatro Arthur Azevedo e também culmina com a reabertura do Teatro Arthur Azevedo. Novembro de 2005 foi reaberto. Então começa, claro, os grandes espetáculos, começa a normalidade do teatro. Com isso, eu verifiquei que o teatro tinha muitos espaços vazios ou mal utilizados, subutilizados. Então, a primeira coisa que me veio à mente foi colocar aquele espaço à disposição da escola. Bem, como se tratava de crianças de escolas, de 9 a 16 anos, era necessário um convênio com a Secretaria de Educação. Eu trabalhava na sala de aula, saí da sala de aula, vim para o setor de currículo. E aí, eu lá na secretaria tento, né? Porque quando eu fui convidada, eu não fui convidada enquanto professora, enquanto instituição, eu fui convidada enquanto aluna dela, né? Já tinha passado um tempo que eu estava, né? Estava formada já. E aí eu fui convidada enquanto aluna e eu estava na secretaria. Aí ela disse, ela chama Ioninha, Ioninha, vamos fazer a parceria com a Secretaria de Educação. E aí eu fiquei, né, de fazer essa ponte. E ao longo de muitos anos eu venho fazendo essa ponte entre a Secretaria de Educação, né, e o Teatro Arthur Azevedo. Dentro da educação não tem muitas fórmulas, né? A educação, ela fala sobre pessoas, né? Então, as pessoas têm muitas dimensões, né? Nós temos muitas profissões e considerando que a arte também é esse lugar que precisa de valorização, a gente entende que dentro da educação, né, ele cumpre um papel muito importante, né? Não só de acolher os estudantes e acolher esse desejo de se comunicar com a arte, né, que é uma comunicação, uma linguagem fantástica para os nossos estudantes, né? Ela forma não só para o canto, para a dança, para tocar um instrumento, mas ele forma mesmo um cidadão. A gente entende que a arte ela extrapola, né, a profissionalização. A gente compreende que o NAE ele entra e ele cumpre esse papel dessa formação cidadã muito ampla, né, de comunicar que esse lugar da arte ele é para dentro e para fora, né, e dizer também que tem espaços que são fortes e que colaboram para a formação dos estudantes. Então, se a gente tem espaços como o NAE ligados à educação, a gente tem uma educação cada vez mais fortalecida. Sensibilização para fazer com que, para desenvolver a potencialidade da criatividade, da inteligência, a capacidade de concentração, a imaginação, a disciplina, até porque é essa a função da arte na escola. É o que hoje a gente está falando sobre mediação cultural, né? Como é que a gente sensibiliza essas pessoas para a arte, para o mundo, né? Acho que ela está falando mais uma perspectiva de mundo, né? Como é que as pessoas apuram esse olhar diante do mundo, né? Eu penso a educação para além dos muros da escola, para além dos componentes curriculares obrigatórios. A educação ela tem que ser um processo global, integral, e a arte é um componente absolutamente relevante para desenvolver aquilo que a escola, no seu rito formal, não consegue abarcar na sua inteireza. Né? Faz alguma atividade que desenvolva competências e habilidades artísticas, né? E reforça o talento, mas não dessa forma, né? Não cabe na escola. Né?
cabe, mas não com essa intensidade. Então, o NAI, ele fortalece uma atividade que me parece muito rica, inclusive para a formação humana. O NAI, na verdade, ele é um dos pilares, a gente pode falar no sentido mais amplo da arte. Ele concretiza um dos pilares muito importantes para a formação dos estudantes, que é a formação integral. Então, ele trabalha uma dimensão que, dentro da perspectiva da formação integral dos estudantes, do desenvolvimento desde os pequenininhos até os maiores, é inegociável dentro da educação, né? Então, ele materializa para a gente aquela ideia de que a educação ela não está só no lugar do currículo, do livro, da relação com o professor, mas também de trabalhar as várias dimensões dos estudantes e permitir que essa escolarização faça sentido. Como esse olhar está sendo construído, né? Não só esse olhar sensível, mas também um olhar crítico, um olhar questionador, né? E a gente sabe que esse jogo de questionar, né, de dialogar com a obra, ele forma a gente. E ele forma a gente não necessariamente como artista, mas forma a gente enquanto cidadão, um cidadão que consome cultura, né? E aí, quando a gente parte da ideia de que cultura é um processo inteligível, então cultura a gente aprende também. E o NAI está ensinando cultura. Eu acho que a sensibilização artística ela não acontece só nos alunos, sabe? A equipe também se torna extremamente sensível por conta dos alunos também, né? A gente, por mais que eu não tenha assim, eu não trabalho diretamente com eles como os professores, né? Eu não estou na ponta ali, mas a gente na luta de fazer acontecer, a gente acaba se apaixonando de uma forma que vira nosso. Tipo assim, eu tô aqui há 5 meses, menos que isso, eu acho. E eu já tenho esse negócio como se eu tivesse criado, sabe? Como se eu tivesse desde o início, como se fosse meu, assim, um projeto, sabe? Eu acho que todos da equipe têm essa mesma sensação. Todo mundo que chega e agrega sente a mesma coisa, assim, por conta dessa sensibilização com os alunos. Gente, fazer parte do NAI é incrível. Esses meninos realmente eles têm assim o NAI como um divisor de águas, né? Porque eles chegam aqui sem a noção de arte, sem a noção de trabalho em grupo, dessa produção coletiva. E aí nós, em conjunto com eles, vamos trilhando esse caminho de descoberta, de autodescoberta. A gente acaba aprendendo muito com eles, né? Nesse processo. Mesmo sendo crianças e adolescentes que, na grande maioria, nunca tiveram nenhum contato, né, com arte, com teatro, com dança, com música, mas eles se sentem à vontade também por tudo que já é trabalhado desde o início, né, desde o primeiro momento que eles chegam aqui. Então, os resultados são sempre muito, muito satisfatórios, né, são sempre surpreendentes, inclusive, e para eles assim é um ganho, de uma riqueza, de um valor assim imenso. O mais legal de ver é o quanto que eles são sedentos, né? Que eles chegam na aula bem cedo, né? Saem muito cedo de casa para vir para aula, e quanto eles são sedentos, né? Por arte, de modo geral, que aqui a gente oferece 3 modalidades, mas é muito bacana de ver o empenho dele durante os ensaios, o quanto eles se dedicam, né? O quanto eles estão lá participativos, o quanto esse projeto é fundamental na vida deles, o quanto eles evoluem, né? Não só como artistas, mas enquanto pessoas também.
Bom, eu entrei no NAI no ano de 2013, né, através de uma amiga minha, que morava no mesmo bairro, e ela falou sobre esse projeto, né? Então eu tomei conhecimento e vim participar daquele processo seletivo, né? E eu já vim pré-determinado a estudar piano. Então, fui aluno do projeto e cheguei a retornar como professor. É isso por volta lá de 2016 a 2018. E aí reencontrei o Joel, né? Então nós somos colegas, parceiros aqui no projeto. E o que me deixava muito feliz era não só a referência que eu havia sido na vida desses meus estudantes, quanto professor, mas também de passar para eles essa percepção de que, quem sabe, no futuro eles poderiam estar no meu lugar. Nossa, ele foi estudante do projeto, hoje é professor, né? Então eu também posso ocupar essa posição. Essa é uma coisa que eu sempre gosto assim, de frisar quando eu vou dar uma entrevista e onde eu tenho que falar sobre o NAI. O diálogo professor-aluno é uma coisa muito interessante, né? Porque o meu professor, ele era extremamente engraçado. E eu digo que não tem uma aula minha que, se meus alunos não saírem sorrindo, não foi aula, sabe? Eles têm que sair, eles têm que chegar, não importa do jeito que eles chegaram, não importa, eles precisam sair sorrindo, porque não só o piano, mas é o que a arte em si ela proporciona, sabe? Ela tem que proporcionar alegria, ela tem que proporcionar felicidade, sentimentos assim de ânimo e de entusiasmo, porque é o serviço da arte, sabe? É trazer sentimento, trazer vida, fazer vibrar a alma do ser humano, né? É uma coisa muito boa, porque eu me sinto feliz, representa muita coisa boa, eu me sinto muito feliz quando eu toco. Nossa, ela gosta muito da parte musical. Quando ela chegou, né, ela é aluna de piano e canto, então ela não sabia tocar nada, né? E aí ela se cobra muito, ela ficou naquela expectativa de entender partitura. Eu lembro que o primeiro dia ela chorou ali, Andressa, eu não sei tocar. E logo ela aprendeu, né? E a parte do canto ela desenvolveu bastante, porque é canto coral, então é muito importante essa interação com outros colegas, né? Eu acho muito legal, porque eu entrei aqui sem saber uma nota, e eu não cantava tanto, só que eu comecei a cantar e gostar mais da música. Em Scarlett, ela ia estudar tarde, né? Então ela não tinha o costume nem de acordar cedo. E aqui ela teve essa questão da disciplina, de se policiar, de acordar cedo, de ter mais atenção, de ter concentração, porque a música ela proporciona isso, né? Tipo, quando eu escuto uma música eu fico mais relaxada, aí eu presto mais atenção nas aulas, que eu vou estar relaxada. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: cara, isso tá acontecendo no Teatro Arthur Azevedo, tipo assim, de segunda a quinta, todo dia, segunda a quinta, direto, e ninguém sabe o que acontece. Eu sou artista há 15 anos, 16 anos, eu não fazia ideia do projeto, né? Foi a primeira impressão que eu tive. Foi um susto de acontecer, de existir, e o susto maior de eu não conhecer. Né? Eu percebia que as pessoas que passavam na rua tinham vontade de entrar no teatro, mas tinham um certo receio. O teatro nunca tinha como plateia as pessoas mais pobres ou crianças da escola pública. A Neirinha ela foi muito inteligente nesse projeto. Assim. O NAI é uma grande sacada. E não tinha outro espaço para ele acontecer.
Não tinha outro espaço para ele ser abrigado. Teria que ser o Teatro Arthur Azevedo. Dizer que eu vim de um projeto que acontece até hoje dentro de um teatro, que isso é uma coisa que não ocorre, né? Se você for pesquisar nos teatros das capitais do nosso país, não tem. É uma atividade única e que tem essa contribuição muito grande no contexto sociocultural no nosso estado. Porque o NAI ele cria justamente esse ponto fora da curva, né, do Teatro Arthur Azevedo, por ser esse lugar imponente, por ser esse lugar luxuoso, que muitas vezes sugere uma separação, né, social, né, onde a elite acessam. E o NAI não. O NAI vem com esse outro contraponto, dizendo: ei, esse lugar aqui é também de outras camadas sociais. Esse lugar aqui pode fortalecer a educação em arte de meninos e meninas do Maranhão. Porque só assim a gente consegue mudar a nossa realidade, tanto social quanto artística. Segunda e quarta, nós temos aulas pela manhã de teatro, balé clássico e dança contemporânea. À tarde, balé clássico e dança contemporânea. Terça e quinta, nós temos aulas de música. Piano, violão e canto coral pela manhã. E à noite tem a turma de aperfeiçoamento em dança, que são os cursos de balé clássico e dança contemporânea.
Em 2007, a professora Nerine me chama novamente, né? E diz assim, Ioninha, tem uma pessoa, um professor de teatro maravilhoso, talentoso, criativo, que é o Josué da Luz, né? Que ele é arte educador também. Aí Josué assume a coordenação do NAI, do Núcleo Arte Educação. Eu tinha uma admiração muito grande pelo Josué da Luz, por ser uma pessoa muito ativa, um professor de alta qualificação dentro da escola, como arte educador. Era uma pessoa muito competente no que diz respeito à montagem de espetáculo com seus alunos. A Josué era um amor de pessoa, era muito ríspido, exigente, né? Mas ele era um amor de pessoa. É assim, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu construí na minha vida, na minha carreira, eu devo a ele. Josué era essa pessoa que tinha, de fato, um olhar muito generoso. Pessoalmente, a minha relação pessoal mesmo com ele foi se desenvolvendo. Ele era meu professor na escola, né, no Dom Bosco, foi meu professor no Dom Bosco. E aí, com o tempo, né, quando eu fui deixando de ser aluno, passando a ser amigo ali e ter essa relação, mas eu acho que o Josué cumpriu o lugar de paternidade para mim. Eu acho que tanto ele quanto o Paulo, sempre falei muito isso para eles, assim, eles cumpriram esse lugar de paternidade para mim. Hoje o NAI ele tem uma estrutura muito interessante, né? A engrenagem é muito grande hoje, mas o Josué começou isso aqui do zero e com a sensibilidade dele, ele foi assim, eu acho que isso aqui é interessante. Eu ainda lembro dessa conversa dele com a professora Nerine, vamos ter isso, não, isso aqui eu acho que não precisa. E a contribuição dele é imensa para o NAI. Tudo aqui, essa é a impressão que eu tenho, tá bom? Isso é uma coisa muito particular. O NAI é um filho do Josué da Luz, que ele deixou. O que eu tinha para falar do Josué é isso mesmo, sabe? E a saudade, né? Muita saudade de Josué. Faz meses que ele se foi, mas a saudade é grande. Só pensar que ele fosse deixar a gente logo, mas é assim mesmo, né? Queria que ele estivesse aqui para assistir esse encerramento das crianças. Queria mesmo. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo ar, no ar, no ar, no ar. Oh, lá vai o trem com o menino. Os artistas têm uma alma muito nobre. Significa que há uma resiliência, a humanização deles é muito mais aprimorada, são seres elevados, como eu disse lá. E a gente precisa levar isso para mais pessoas, né? E a gente comunica também para o público, né, que esse lugar da arte ele é muito importante, que ele precisa realmente ser valorizado, né? A gente sair desse romantismo, né, de colocar a arte nesse lugar de uma apreciação, mas de colocar a arte nesse lugar que é valoroso, mas que forma grandes profissionais que precisam ser reconhecidos e serem valorizados também, claro, né? Então, ele cumpre esse papel assim, multidimensional hoje, dentro de um projeto educacional que o Maranhão pensa em consolidar, não só na capital, mas também no continente, né? Não só na ilha, mas também no interior. E a gente pensa assim, que o NAI é uma marca fundamental para esse processo de revolução da educação e da formação do jovem no Maranhão.
Se tem talento querendo fazer teatro, dança, canto, cinema, o Estado tem que dar oportunidade para essas pessoas. Isso é revolucionário. Em cadeia, isso pode ajudar, junto com a educação, a transformar o país. Porque a educação não muda o mundo, as pessoas mudam, né? E pessoas mudam o mundo, mas pessoas amorosas, pessoas que são cuidadas. Eu acho que o NAI está justamente nesse processo das pessoas cuidando do projeto, né? Então vamos olhar que isso aqui é uma pérola que a gente tem, sabe? Então vamos cuidar, merece, né? Eu acredito muito no NAI, sabe? Porque, como tu falou, a gente percebe e a gente acompanha que é um projeto de grande potência e impacto social, né? E que ele ainda tem muito a crescer, porque tem outras camadas que podem ser inseridas ali dentro da atuação dele, né? Dentro da atuação dele, hoje para dentro da sociedade. O NAI tem um horizonte como norte, né? Para seguir. Eu só tenho a desejar que o NAI cresça cada ano, cada vez mais e mais. Só de ver agora a realização desse nosso projeto, da apresentação desse espetáculo, de ver nossos meninos apresentando no palco, porque esse é o objetivo do NAI. No início, quando a gente pega esses meninos, nosso objetivo é apresentar, mostrar o nosso resultado, né? O que nós fazemos. Todos os dias nós estamos com esses alunos aqui, o que nós estamos fazendo. Então hoje a gente está mostrando, né? É esse espetáculo, são essas apresentações, e eu só desejo isso, que o NAI cresça cada dia mais. No estado onde sempre se fala da pobreza financeira do Estado, sempre se fala das dificuldades, mas esse projeto foi um sucesso em praticamente tudo, por conta desse envolvimento, toda a equipe, tanto do teatro como da Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, se envolveram e se doaram de tal maneira a esse grupo de crianças e pré-adolescentes de escolas públicas, que o Estado do Maranhão tem que agradecer. Tem que fazer um agradecimento a essa equipe e a essas duas secretarias que trabalharam esses anos todos, esses 16 anos, em torno desse projeto. Então, para finalizar, meus cumprimentos a vocês, parabéns pelo trabalho, que vocês continuem ajudando essas crianças a serem pessoas melhores, mais humanas, que elas consigam se reconhecer para serem o que quiserem ser. E eu fico muito feliz que hoje seja um projeto que tem os olhares, né, da Secretaria, que tem os olhares de espaços de autoridade, de espaços de fomento. É incrível. Foi uma das melhores experiências da minha vida e eu espero que os meus alunos possam um dia estar no meu lugar falando da mesma forma ou até melhor que eu, sabe? Eu gosto muito aqui do NAI e que eu acho muito legal a experiência que eu vivi e que eu gosto muito do piano, do canto e só. Quero parabenizar o NAI, né, toda a equipe, porque é uma experiência fantástica, né? Eu sei que é uma experiência somente de um ano, né? Teve aquele primeiro recital, em pouco tempo, em poucos meses minha filha estava ali tocando no recital. Um piano com partitura, eu achei super fantástico. Toda vez que eu entro nesse teatro, eu sinto uma coisa diferente. Imagina uma criança entrando, vendo esse negócio desse tamanho, né? Quando a gente é criança, a gente vê as coisas 3 vezes maior, né? Quando a gente é adulto. A gente vê adulto, a gente vê as coisas menor. A criança vê É isso, tá vivendo um sonho de arte dentro de um castelo de arte. Na minha carta de demissão para o secretário João Ribeiro, eu coloco faço minhas colocações a respeito do porquê que eu estou deixando o teatro após 4 anos para cuidar da saúde, mas na minha carta eu faço questão de fazer uma solicitação ao secretário. Eu digo o seguinte: peço-lhe atenção ao Núcleo Arte e Educação, projeto desenvolvido pelo TAA
em parceria com a SEDUC, junto a crianças de escolas públicas, não esquecendo de apoiar e fortalecer esse projeto, pois, a meu ver, é nele que está a esperança nos jovens. Com esse trabalho, estamos oferecendo ferramentas de vida preciosas, tudo que a arte sabe oferecer ao ser humano. E eu acredito que ele leu e gravou, porque houve a continuidade, né?